Iniciamos a nossa gravação, né? Então, agora estamos aqui fazendo a gravação da aula que vai ser uma revisão para a avaliação final que nós temos agora no projeto Imigrantes, que está aí pautado num curso de língua portuguesa para imigrantes, né? Então, aí várias pessoas estão conectadas com a gente, agradeço muito a presença de todos vocês que estão acompanhando ao vivo, e de toda forma, essa gravação depois será disponibilizada também nos grupos para aqueles que não puderam acompanhar nesse momento, certo? Então, vou aqui começar com um breve comentário geral sobre a perspectiva da nossa prova, e daí, na sequência, aí, a professora Mari explica, eu explico, a gente vai conversando, e quem tiver dúvida pode interagir, pode perguntar, tá certo? Então, sintam bem à vontade aí para os questionamentos também, tá legal? Então, é o seguinte, primeira coisa, nossa prova final está marcada aí, como tem na tela, para o dia 24 e 25 de novembro. Então, algumas turmas vão fazer no dia 24 na sexta, outras turmas no dia 25 no sábado. Isso dá mão de obra para o professor, que daí tem que fazer provas diferentes para todo esse povo, né? Que senão tem um que olha e vai contar para o outro. Então, a gente precisa, claro, pensar nessa avaliação da forma mais justa possível, de uma forma mais correta possível também. E esses são os conteúdos que nós vamos colocar na prova, como tem aí, tá certo? Uma abordagem de gramática sobre o masculino e o feminino dos substantivos. Então, isso é uma partezinha que nós vamos revisar agora todo esse conteúdo. A diferença do plural e do singular também. Vamos fazer algumas perguntinhas também sobre numerais, sobre a escrita dos numerais e também a conjugação dos verbos. Então, essa é a parte técnica da linguagem que vai fazer parte da nossa avaliação, tá certo? Mas são questões, assim, de uso do dia a dia, acredito que a maioria terá facilidade, e nós vamos revisar aí, inclusive mostrando alguns materiais que nós já utilizamos no decorrer das aulas também, tá certo? E daí vem um outro tópico para a nossa prova, que é de leitura, então vai ter um pequeno texto para interpretação, também vamos mostrar alguns exemplos para vocês. E daí, para finalizar a prova, uma pequena produção escrita, que é fazendo uma breve apresentação. Então, é em torno desses conteúdos que será, então, pautada a nossa avaliação, que será realizada no dia 24 e no dia 25, tá certo? Então, daí aqui também temos a participação da professora Mari. Professora, se quiser ficar à vontade aí para cumprimentar, começar a conversar aí também, né, que já vamos trabalhar agora no conteúdo, né? Boa noite, pessoal, boa noite quem está chegando agora. Muito prazer aí para quem eu não conheço, sou professora Marilete, todos me chamam professora Mari, né? Então, assim, como o professor Fábio já apontou para vocês, nós vamos dar continuidade em algumas revisões, né, pontuais, referente à nossa avaliação final, certo? Então, são conteúdos que vocês já trabalharam, que todos os professores já trabalharam. Então, eu vou dar início aí na questão da gramática com vocês, tá bom? Então, assim, na gramática, ela envolve bastante a questão do masculino e feminino, né? Então, aqui nós temos aí uma representação de como você irá se apresentar, né? Ah, sou brasileiro, masculino, ou sou brasileira, feminino, né? Então, a maioria das vezes, quando você pontua a questão do masculino, ele vai, grande parte dos casos, vai terminar com a palavra o, né? No caso, com a letra O. Ou, no caso de feminino, com a letra A, que é o caso aqui que tem um exemplo: brasileiro, brasileira, haitiano, haitiana, venezuelano, venezuelana, e paquistanês, paquistanesa. Então, no caso aqui, tem um exemplo bem prático para vocês diferenciarem, né, aí a questão. E tem também aqui um exemplo para vocês sobre como falar a questão do estado civil, né? Solteiro, solteira, né? No caso, para não ter aquela questão ali, também tem aqui um exemplo para vocês da pronúncia com som de Z, que é no caso ali quando você fala casado ou casada, né? Você falando, você já escuta o som de Z, mas nesse caso aqui, ele no caso, é com S, a nossa escrita, né? E aqui, no caso, tem um exemplo também, que se for com som de S, né, vai parecer como se você estivesse falando caçado. Então, é nesse sentido que a gente tenta direcionar para vocês, que se você for falar
com o som de S, conforme é a nossa escrita, você vai ter essa diferença. Então, eu não vou estar falando casado, eu vou estar falando caçado. Então, tem essa diferença aí que vocês estão verificando conforme está no slide. Maria, até só para comentar aqui, né, que às vezes alguns venezuelanos que tem ali, quando tem esse som de S, eles fazem esse sonzinho soprado, né? Aí o camarada diz, eu sou caçado. Aí pensa, pois é, né, a mulher foi lá e caçou ele, né? Então, por isso ele foi caçado, né? A gente muda um pouquinho, mas beleza. Aqui também, gente, dando continuidade aí na questão de estado civil, né? Separado, separada, quando eu vou me direcionar, né, ao sexo masculino e feminino, né? Divorciado, divorciada. Então, todas essas questões, muitas vezes, aqui parece ser simples a gente explicando para vocês a diferença, né, masculino e feminino aí. Mas, muitas vezes, o que acontece? Como você não tem essa proximidade com a língua portuguesa, acaba que, por acontecendo de você acabar pronunciando, como, por exemplo, a mulher falar, eu sou separado. Então, assim, já na própria pronúncia, para mim, já é estranho falar dessa forma. Por quê? Porque, no meu caso, se fosse falar, seria eu sou separada, né? E não eu sou separada. Então, no caso, tem essa questão de pronúncia mesmo, da diferenciação, né? E ali também tem a questão viúvo, viúva, né? Que é os exemplos que a gente trouxe aí para vocês. Também tem aqui outros exemplos para passar para vocês. O brasileiro, a brasileira. Então, vocês podem verificar que a gramática, muitas vezes, o artigo, ele é acompanhado, o, a, os, as, né, no caso que a gente vai verificar mais para frente ali. Então, quando você está citando o professor, a professora, então tem toda essa diferenciação, ó. Quando você fala o professor, você está direcionando que é aquele professor. Você está distinguindo que é um professor específico, né? O professor me ensinou de certa forma. Ou quando eu falo os professores, então os professores, eu não estou distinguindo um professor, eu estou falando no geral, né? Então eu estou envolvendo todos os professores. Então tem essa questão também para vocês estarem atentos ali. Prof, você quer complementar alguma coisa aqui? Só ainda falando, né, que daí aqui nós temos outras formas também de diferença do masculino e do feminino. Quando nós temos ali o e o a, ele fica bem evidente, mas as palavras que são terminadas em R, né, professor, senhor, trabalhador, na hora da formação do feminino acrescenta o a. E muitas palavras masculinas, como tem principalmente em torno das nacionalidades, né, o português, o chinês, quando vai para o feminino acrescenta o a, a portuguesa, a chinesa. E daí, lembrando bem que nós temos o português, a portuguesa. Então, antes do nome, o ou o a também acompanha. Isso é uma coisa para a gente perceber na escrita. Porque tem algumas palavrinhas que elas não têm distinção na escrita, como são o caso dessas outras que estão logo a seguir. A palavra gerente, atendente, motorista. Então, são palavras que no masculino e no feminino, elas não mudam. Algumas palavras não mudam. Por exemplo, gerente. Como que eu vou saber se é homem ou mulher? Pelo artigo que tem antes da palavra. Eu tenho, no caso, o gerente, a gerente. O atendente, a atendente. O motorista, a motorista. Assim como acontece com a palavra dentista, a palavra ciclista, tem outras palavras que têm essa mesma terminação, tanto do ente quanto do ista. E essas palavras não têm distinção do masculino e feminino, é pelo artigo que está antes, daí na hora que vai dizer, que eu vou saber se é homem ou mulher, né? E tem algumas palavrinhas, que são poucas também, mas tem algumas que daí o masculino e o feminino muda totalmente, né? Usando até o próprio exemplo, homem e mulher. Então, homem, feminino, mulher, muda totalmente a palavra. Se eu for pegar a palavra pai e mãe, pai, masculino, feminino, mãe, muda totalmente a palavra, né? Então, tem algumas que elas quebram um pouquinho esse padrão, porque elas ficam uma palavra totalmente diferente na hora de colocar. E que daí nós também temos, no caso, né, garçom e garçonete, e daí tem outras palavras que sofrem daí esse tipo de variação, para ficar esperto, né, na hora de fazer essa distinção, tá bom? Não sei se alguém tem alguma pergunta até aqui, qualquer coisa, podem falar sem problema nenhum, tá bom?
Gente, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Eu e o Prof. Fábio estamos passando as orientações para vocês, mas é bem importante que vocês participem, porque, de certa forma, somente assim para a gente saber se vocês ficaram com alguma dúvida quanto às aulas que foram repassadas para vocês, quanto ao conteúdo, né? Então, é bem importante, se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, que vocês perguntem, tá bom? Beleza, acho que alguém levantou a mão, se quiser falar, pode comentar, tá bom? Pode abrir o microfoninho, falar ou escrever no chat, a gente lê aqui e acompanha, tá bom? E daí, seguindo, tem ali daí numa apostilinha que a gente vai mandar como anexo, a gente já mandou e eu vou mandar novamente, né? Tem algumas explicações a mais ali para complementar. Acho que aqui não é nem o caso de a gente ficar fazendo a leitura na íntegra, tá? Ler tudo que está aqui. Que lá na página 59, de uma apostilinha de apoio do Caritas, que foi muito utilizada nas nossas aulas, né? Então, tem mais algumas distinções, né? Que as palavras masculinas, na maioria, são terminadas em O. Existem algumas exceções, mas não vamos chamar muita atenção para elas, tá certo? As palavras masculinas também são terminadas em ão, né? Em dor, em tor, né? Como tem a palavra cão, cidadão, cartão, o cantor, computador, né? Traidora, que outras palavras que às vezes aparecem. E também quando elas têm o acento agudo no final, né, que ela fica forte a pronúncia, o Canadá, o gambá, o sofá, o maracujá. Então, atenção quando tem esse acento, até na hora de pronunciar, a gente sabe que ali é a parte mais forte da pronúncia. Então, essas, via de regra, são as palavras masculinas. As palavras femininas, e daí como tem na sequência, né, elas são todas terminadas em A, e daí tem algumas que elas ficam sempre marcadas, terminadas em idade, em são, em gen, easy, né? Como nós temos aqui a palavra saudade, lealdade, ação, coroação, a viagem, né? Folhagem, imagem. Então, essas palavras que têm essas terminações, a maioria delas são femininas, tá certo? Então, lá na página 59 da apostila, dá para dar mais uma olhadinha aí com essas explicações e esses exemplos, tá? De toda forma, terminando a aula, além da gravação, nós vamos mandar também esse material nos grupos, tá certo? Deixa eu passar aqui o slide. E daí, quando vai para os plurais também. Gente, plural, o que que é a diferença? Quando eu tenho um ou mais de um. Quando eu tenho mais de um, simplesmente a gente acrescenta o S. E tem alguns casos, quando são terminados com L, né? Que troca por és, por óis no final, papel, papéis, lençol, lençóis, né? E daí tem alguns que já são terminados aqui, né? Réptil, répteis, fóssil, fósseis. Então, quando é terminado em L, que ele muda um pouquinho. Ou, no caso aqui, quando é terminado em M, né? O trem, os trens, ruim, ruins. Então, ele forma com NS, como nós já vamos ver alguns exemplos. E daí tem o caso quando termina em R ou quando termina em Z, que o plural tem o ES no final. Aqui o exemplo bem claro, ó, colher, colheres. E quando a gente fala de voz, vozes, né? Então, nós temos também essa visualização para a escrita do plural. E também ali na página 59, 60, tá logo ali agregado na apostila, tem mais exemplos ali também, tá certo? E daí, como... tem mais um detalhezinho. Quer comentar um pouco, Mari? Alguma coisa que eu estou esquecendo de falar, você me ajuda aí também, tá? Tranquilo, prof. E daí, como eu estava falando, né, aqui, ó, se é terminada em A ou O plural só vai acrescentar o S. Se é terminado em R ou em Z, o que eu não coloquei nesse slide, o exemplo do Z, ele vai acrescentar o ES, ó. Celular, celulares, mulher, mulheres, computador, computadores, acrescenta o E e o S. Ó, e quando é terminado em M, ó, o bem, né, os bens, homem, homens, então ele troca de forma com NS. E daí, quando é com L, pastel, pastéis, papel, papéis. Quando é terminado com L, se ele é terminado com U, ele só vai acrescentar o S, chapéu, chapéus, e assim por diante. Então, ó, L, M e R, que ele muda um pouquinho a regra. O restante é só colocar um S ali no final e tá tudo certo também. Tá legal?
E daí, olha só, como que isso pode aparecer na provinha de vocês? Basicamente isso, ó, uma frase e pedindo para escrever no feminino ou escrever no plural. Como que vai resolver isso? Né? Coloquei 2 exemplos aí para visualização. Eu falei com meu amigo e com o professor. Então, a frase está no singular, uma pessoa só, e está falando também no masculino. Se eu precisar escrever no feminino, como que isso vai ficar? Né? Eu falei, eu pode ser homem ou mulher, tanto faz, mas ali, meu amigo vai mudar minha amiga, e com a professora. Então, olha só, eu tenho que ficar atento, ó. Eu falei com meu amigo, tá aqui, minha amiga, e com o professor. Daqui nós temos com a professora. Então, essa é a diferença que nós temos aí para colocar também no feminino, tá certo? E para pegar essa frase que está no masculino e escrevê-la no plural, aí eu preciso multiplicar a pessoa, tem que colocar como se fosse 2, né? Então, ao invés de eu, já vai ser nós, né? Então, tudo daí vai para o plural também, né? Então, nós falamos com nossos amigos e com os professores. Então, olha só, o artigo que tem antes da palavra também vai para o plural, né? Nossos amigos, nós falamos, professores. Então, isso daqui é um exercício bem típico que vai ter na provinha de vocês. É claro, outros exemplos, né? Mas é em torno disso, de saber se entende a diferença de escrever no feminino e escrever no plural, tá certo? Outro exemplo que eu coloquei ali, ó, o menino pediu para o atendente ajudar o homem. Então, vamos colocar no feminino, como que ficaria essa frase, né? Então, lá, a menina pediu para a atendente ajudar a mulher. Olha só, o menino mudou só com a menina. Pediu para o atendente. Mas espera aí, aqui, atendente não muda nessa terminação, né? Então, aqui continua da mesma maneira, mas eu tenho aqui o que antes? O a, ó, o atendente, a atendente. Ajudar o homem, ajudar a mulher, que é um caso de uma palavra que troca completamente, tá certo? E daí, para passar isso para o plural, que estava o outro exemplo também, os meninos pediram para os atendentes, aí para o plural a palavra atendente vai, né? Ajudarem os homens. E olha só, homem aqui, que é com M no final, na hora de formar o plural, troca o M por NS, tá certo? Então, quando a gente fala de masculino, feminino, plural e singular, é esse tipo de observação da escrita que a gente está pedindo, tá certo? Então, vai que aparece na prova de vocês um exercício desse tipo, né? Então, essa é um dos conteúdos que nós teremos na avaliação. Nesse tópico, tudo tranquilo? Mais ou menos? Alguém tem alguma dúvida, gente? Que daí a gente já vai para o próximo tópico, então, beleza? Então, seguindo, se alguém tiver, às vezes a gente pode não observar direitinho, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, pode chamar aqui, que a gente dá a oportunidade, tá bom? Agora, o outro tópico que nós temos, a questão dos numerais. O numeral aqui eu vou falar bem rapidinho, mas saber escrever um numeral por extenso também é importante, principalmente os numerais básicos, tá certo? Então, alguns detalhezinhos para chamar a atenção, ó. Até o número 10, quando ele termina com som soprado no final, ele é sempre com S, que é o caso do número 2, 3, o 6, né? Que são esses que têm o S no final. Então, todos eles aparecem com S na escrita. Só que quando chega no 10, o que acontece? O 10, ele tem um Z no final. Esse Z no final. E todos aqueles números que fizerem parte do 10 até o 19, da casa do 10, todos eles vão ter Z na escrita, tá? Todos têm Z. Então, olha só, 11, 12, 13, que é justamente pela associação com a palavra 10, tá? 14, 15, ó.
Olha só, a partir do 16, 10 e 6, fica tudo junto, ó. 10 e 6, 10 e 7, 10 e 8, 18, 10 e 9, né? E daí, na hora que junta, a gente acaba falando tudo embolado. 16, 17, 18, 19. Então, esses aí tem sempre um Z aí, tá certo? E por que que aqui no 16 e no 17 eles são com dois S's? Porque tem o S da palavra 6, o S da palavra 7, tá certo? E daí também daí vem outra regrinha da língua portuguesa. Se eu tenho um S no meio de duas vogais, ele tem som de Z. Então, se eu colocasse somente um S, ficaria dezezeis, dezezete, né? Então, um S no meio de duas vogais tem som de Z. A palavra asa, que nós temos em língua portuguesa, casa, esse S no meio de duas vogais tem som de Z. Por isso que a palavra 16 e 17, ela tem dois S's. Eu estou chamando a atenção nesse detalhe, que é aí que o pessoal acaba escorregando bastante na hora da escrita, tá certo? Então, só para chamar a atenção, então, que do 11, né, do 10 até o 19, todos eles têm o Z do 10, tá? Lembrando isso daí, tá bom? E daí outro detalhe importante também para pensar, as outras são mais tranquilas, 30, 40, 60, 70, as outras aí são mais tranquilas para lembrar. Outro detalhezinho importante que tem aqui é no 100, tá? 100 escrito com C, né? Deixa eu pegar aqui, o 100 escrito com C, ele é igual ao numeral 100. O 100 escrito com S é o contrário de com S, sem nada, 100. Então, o 100 com S é de nada, sem chance, né? Então, se eu falo sem chance com S, não tem chance. Agora, se eu falo sem chance com C, tem 100 chances. Nossa, quantas chances, né? Então, isso daí só para lembrar que existe essa diferencinha aí, que o pessoal às vezes acaba brincando um pouquinho no 100 com C ou com S. E daí, na hora de fazer os numerais que eles têm a centena, sempre vai ser com C, porque ele vem do cento, né? Então, ele também tem o C. Então, aqui, 300, ainda não, mas aqui, ó, 400, 600, 700, 800, 900. Todos aqueles que tiverem esse cento, eles vão ser escritos com C, porque é uma derivação da palavra 100, tá? Para poder fazer essa indicação. Beleza? Então, só para lembrar isso daqui também, então tem lá na apostila, no materialzinho, na página 63, então, como eu falei, vamos encaminhar o material para vocês também. Tá certo? E o que pode acontecer na provinha? Alguns numerais para que vocês escrevam a forma desse numeral. Então, é isso que a gente pensa de colocar. Pensa não, a prova já está elaborada, né? Maldade do professor, né? A prova já está pronta. Provas diferentes, muito lindo isso. Muito divertido. Então, nós temos lá, por exemplo, o numeral 115, né? Então, lembrando que o C do 100 é com C, e o 15 com Z, porque está dentro dos 10, né? Lembra que do 10 até o 19, todos eles têm o Z do 10. Aí a outra aqui, 562, né? Então, o 500 aqui, tranquilo, o som do NH, que às vezes confunde alguns, 60, que vem do 6 aí, né? E o 2 com S no finalzinho também. E depois o outro, 918, ó, observando que tem o cento, então por isso com C, e 18, 18, né? Então tem o 18 ali também, tá com a letra Z na hora de escrever o numeral, certo? Então é isso, só para chamar a atenção também sobre a composição dos números, que é importante também, né? Como eu falei, vai ter um exercício na avaliação de vocês, que vai cobrar um pouquinho esse modo da escrita, então tem que ter lá 1, 2 números, vai ter que ver e saber mais ou menos aí traçar essa escrita, tá certo? E sempre entre um número e o outro, coloca o E tranquilamente na escrita, tá? Sempre, ó, 115, 562, 918. Sempre tem o E aí no meio, tá tudo certo, sem problema nenhum. Beleza? Eu estou passando aqui rapidinho, né? Não sei se alguém está com alguma dúvida, alguma coisa, qualquer coisa pode falar, que agora nós vamos para o próximo tópico, que é conjugação verbal.
Mari, você quer comentar alguma coisinha? Quer falar um pouquinho? Mari ficou quietinha Gente, agora. gente, então só reforçando ali a questão dos numerais, porque de certa forma, muitas vezes nós trabalhamos ali em sala, né? A questão de contas, questão da escrita um pouco, né? Então é bem importante essa questão de vocês não esquecerem do E, né? Para separar um numeral do outro. Pelo fato do quê? Que se você coloca ali 115. Olha a pronúncia, né? Então, você, muitas vezes, quando você está fazendo uma avaliação, eu sei que vocês ficam nervosos, a gente também fica, porque, de certa forma, nós somos também muito avaliados. Então, assim, quando você estiver fazendo a sua prova, tenta mentalmente ler. Por quê? Porque você vai perceber que está faltando alguma coisa. Então, quando você lê mentalmente ou você fala baixinho, então você consegue se concentrar e também consegue perceber se está faltando alguma letra ou não, que é o caso aqui dos numerais. Quando você vai escrever ele por extenso, você precisa ter essa separação, 918. Então, você dá aquela parada para o número e ficar completo. Beleza. Agora vamos para a conjugação verbal. A conjugação verbal, até na hora da avaliação da prova oral, eu vi muitos, às vezes, né, esquecendo de fazer essa conjugação. Por exemplo, falar, eu morar no Brasil desde 2015, alguns falando, né? Eu morar. Peraí, eu moro. Então, tem essa modificaçãozinha do verbo que é comum na língua portuguesa, a gente precisa aplicar isso também, né? Então, aqui colocando no caso com o verbo ser, né? Que tem ali, eu sou brasileiro, eu sou casado, eu sou vendedor. Então, o verbo ser, gente, é um dos verbos mais utilizados que nós temos. Aqui tem a relação do presente, passado, futuro também, tem essa diferencinha, né? E daí aqui tem aqui presente, eu sou, você é, ele é, nós somos, a gente é, eles, elas são. Então, isso no presente. No passado, né? Eu fui, você foi, ele foi, nós temos essa diferença. Nós fomos, a gente foi, eles foram. Então, isso é no passado. E no futuro, eu serei, você será, ele, ela será, nós seremos. E tem outra forma de falar no futuro também, que é quando a gente coloca o ir, né? O vou, né? Eu vou ser, ele vai ser, nós vamos ser. Então, tudo isso vai fazer parte também da nossa forma de falar, tá certo? Então, a conjugação verbal é fazer esse ajuste. Aí eu falo, eu sou, mas de repente eu estou falando de mim e de minha esposa, por exemplo. Eu vou falar nós sou, não, nós somos. Então, esse ajuste do verbo, dessa palavrinha com o nome que está antes, a gente sempre precisa cuidar isso na fala, tá? Na língua portuguesa, isso varia muito. Eu não sei como é que é no idioma haitiano, mas acredito que no espanhol essa variação também é bem grande, semelhante com a da língua portuguesa. Mas, por exemplo, na língua inglesa, essa variação é muito pequena, né? Então, às vezes, alguns idiomas têm essa diferença, mas na língua portuguesa, conforme se é uma pessoa, se é duas pessoas, se sou eu, se sou o outro, né? Se é o outro. Então, tudo isso vai trazer essa modificação no verbo e esse ajuste a gente precisa fazer na fala, tá bom? Passando aqui para o próximo slide para mostrar um pouquinho, chamando a atenção. Então, o presente é quando nós falamos do hoje, então, eu posso, ele e ela pode, nós podemos, eles podem. Lá na apostilinha está lá a página 91, página 97, tem várias páginas que falam com isso. Então, o presente é quando nós falamos hoje. Eu posso, ela pode, nós podemos. Estou falando do agora, tá certo? Isso a gente precisa observar também. Então, é claro, nós temos aqui os exemplos do verbo ser, do verbo ter, né? Eu sou brasileiro, eu tenho 34 anos, meu nome é, né? Então, nós temos esses destaques que estão aí sublinhadinhos de amarelo, são todas as formas da utilização do verbo no presente, e em qualquer apresentação pessoal, essa forma verbal, ela será também empregada, tá certo?
Deixa eu verificar também aqui, daí tem o verbo ter, que aparece aqui, que é um outro verbo muito utilizado aqui, eu, no presente, eu tenho, né? Eu tenho 34, tenho uma bicicleta, né? Aí nós temos todas as variações de presente, passado e futuro. Agora eu não vou ficar lendo cada uma delas, tá certo? Mas fica aí a tabelinha também como uma forma de estudo, lembrando, né? Eu tenho, ele, ela tem, nós temos, né? Elas têm, tem uma diferencinha na escrita, vocês têm, eu tive, eu terei, então tem essa diferencinha aqui. Quem já está no Brasil há mais tempo, na hora que escuta, acaba já entendendo o que a gente fala, mas na hora de falar, acaba falando, né? Nós ter, ou eles ter, ela ter, né? Então, é muito comum, às vezes, falar só com a forma com o R, né, que está aqui, ó, o verbo ter, acaba falando muito dessa forma e esquece de fazer essa adaptaçãozinha que precisa na linguagem, tá certo? Então, é claro, tudo isso nós já falamos nas aulas, aqui eu gostaria de ter mais tempo, mas agora a gente tem que ser rapidinho aqui na fala. Então, lembrando, o presente é quando a gente fala do hoje, o passado é quando a gente fala do ontem, né? Então, aqui tem alguns exemplos que está lá na página 98 da apostila também, né? Eu amei, eu escrevi, eu parti, passado, né? Ela amou, ela escreveu, ela partiu, que é a terminação de ar, er, ir, também as formas que nós temos dos verbos, né? Nós amamos, escrevemos, partimos. Nossa, que coisa meio, né? Ama e parte, nossa, não gostei da ideia. Mas vamos para a conjugação verbal, que é o momento, né? Eles amaram, escreveram, partiram, tá certo? Então, sempre lembrando que o passado é uma referência para o ontem, beleza? Então, isso daqui também é outra questão importante para observar. Aí aqui tem alguns exemplos com outros verbos, quando fica na formação, né? Márcio vendeu a casa. Peraí, mais gente aqui pedindo para participar, deixa eu só verificar. Não apareceu diretamente para mim, permitir, ok. Márcio vendeu a casa, né, e comprou um apartamento. Ó, o comprou também está no passado. Eu não viajei para Salvador porque não consegui passagem de avião. Tiago e Gabriel vieram da Bahia. Ontem dormi até... Nossa, ontem eu não dormi até as 11, até as 11 horas da manhã, tá certo? Então, nós temos aí as formações verbais que elas são adaptadas à pessoa. Por exemplo, aqui eu, né? Eu viajei, ó, primeira pessoa. Márcio, ele vendeu. Tiago, Gabriel e Tiago, eles vieram. Se fosse só o Tiago veio. Eu vim, né? Então, essa adaptaçãozinha do verbo na escrita é bem importante aí na língua portuguesa, tá certo? Certinho. Deixa eu só verificar aqui. Daí, seguindo aqui para mais um, né, que daí agora fala do futuro, então também a observação para o futuro é importante, né? Só que aqui no exemplo que está nessa escrita, está com a utilização do vou, né? Eu vou amar, eu vou escrever, ele vai escrever. Aqui está tudo vou, opa, tá errado isso aqui, né? Olha só, esse materialzinho aqui ficou com um erro, aqui é vai, né? Aí, quando é nós aqui, deixa eu corrigir. Nós... Nossa, só que escrever com o mouse, olha como a letra fica mais feia do que já é, né? Nós vamos. Eles, elas vão. Olha só um errinho aqui, eu dei o print e estava errado no material. O editor, às vezes, acabou passando, né? Então, assim, o tu vais, né? O tu, vamos até tirar fora, que ninguém fala aqui no Paraná, ninguém fala com esse tu aqui, né? Vamos lá, então. Eu vou amar, ele, ela vai amar, vai escrever, nós vamos escrever, eles e elas vão escrever. Então, olha só aqui, o cara copiou, fez o Ctrl+C, Ctrl+V e não editou o resto, né? Então, é o seguinte, nessa partezinha, também é importante observarmos que sempre tem essa variação do verbo, tá certo? Para o futuro também é aquela ideia daquilo que vai acontecer, tá com o amanhã. Tá certo? Então, esse é do presente, passado, futuro. Aqui, ó. Eu vou falar. Nós vamos deixar os papéis. Eu vou estudar. Você vai devolver. Ela vai dormir cedo porque está cansada.
Então, aqui é umas formas de colocar com a ideia do que será amanhã ainda, o que vai ser depois, né? Não necessariamente amanhã. Tá certo? E como que isso pode aparecer na prova? Ó, a maldade da prova, né? Então, na prova, gente, umas duas questões, elas vão ser nesse modelinho que tem aqui, ó, de preencher com o verbo desse jeito, ó. A primeira tem aqui o verbo jogar, né? Ontem, ó, a ideia do ontem. Então, ontem nós jogaremos, ontem nós jogamos, né? Jogam, não. Ontem nós jogamos. Então, vem a ideia do passado na hora de adaptar o verbo. Agora, quando eu falo aqui, eu sempre brincar com os meus filhos, ó, o verbo brincar aqui, né? Então, eu, no presente, brinco. Não é eu brinquei, passado, brincarei, futuro. É eu brinco com os meus filhos. Então, aqui é a noção do presente que ela fica marcada nesse caso, tá certo? Então, na hora de fazer a leitura para colocar o verbo, o que eu preciso observar? Peraí, ó, ontem, ideia do passado, ó, eu sempre, opa, ideia de que está acontecendo, de que é agora, né? Então, observem sempre na frase se tem alguma referência de tempo, porque essa adaptação é importante perceber, porque o exercício vai cobrar justamente conjugar o verbo e se estará no presente, passado ou futuro. Olha aqui, ó, na semana passada, referência ao que aconteceu antes. Então, esse verbo falar aqui, ele vai para o passado. Eu vou ver a pessoa, eu falei. Então, desculpa. Então, é essa adaptaçãozinha que eu preciso fazer na hora de conjugar o verbo, tá certo? Ali, em 2024, olha a referência, futuro, né? Em 2024, aqui, referência primeira pessoa, eu. Aí, aqui tem o verbo visitar, né? Então, se tem o verbo visitar ali, então eu visitarei, que é o futuro, né? Uma forma também que eu tenho para colocar, ou então eu posso colocar com os dois verbos, né? Vou visitar. Em 2024, eu vou visitar o país onde nasci, ou eu visitarei o país onde nasci. Então, percebem que nessas frases, para colocar o verbo, tem a diferença de nós, eu, ele, né? Apesar que aqui eu não coloquei nenhum exemplo com ele, só eu e nós, né? Mas daí tem o passado, presente e futuro, tem que perceber qual que é a ideia que está aí nessa escrita, tá certo? Seguindo ainda aqui, né, a outra, eu morar no Brasil faz 2 anos, né? Então, eu moro, que é tudo bem que faz 2 anos, é a ideia do passado, mas é agora eu moro, né? Então, eu moro no Brasil, agora já completa 2 anos. Eu moro no Brasil faz 2 anos, ou alguns podem dizer também, eu estou morando no Brasil faz 2 anos, tá certo? Então, essa também é uma forma de colocar a escrita aí. E daí, no próximo ano, da ideia de futuro, né? Opa, já passou antes aqui, acabou aparecendo a palavrinha antes da hora. Nós compraremos um carro ou nós vamos comprar um carro, né? Então, a forma de colocar o verbo, fazer essa adaptação, faz parte, então, da compreensão da escrita adequada da língua portuguesa, tá certo? Então, essa ideia do presente, passado, futuro, da forma do eu, nós, ele, né? Poderia ter aqui alguma proposição, ele comprará um carro, né? Ou ele vai comprar um carro. Então, tudo isso também pode fazer parte dos exercícios. Então, terá aí 2 exercícios na avaliação semelhantes a essa estrutura, tá certo? E deixa eu agora passar adiante. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Mari, algum detalhezinho importante do que você também observou na nossa elaboração? Estou esquecendo de falar alguma coisa? Por favor, fique à vontade também. Não, prof, é basicamente essas questões, né? Igual você citou ali, quando eles vão fazer a pronúncia correta das palavras, no caso, conjugar, né, essas palavras, prestar bem atenção o tempo que está ocorrendo essa frase, né? Prestar atenção que tempo que ela está acontecendo, se ela irá acontecer ainda, se ela é presente, se ela é futuro, se ela é passado. Então, é muito importante essa concepção, eles entenderem, né, prestar bem atenção no que tempo que está a frase, primeiramente, para depois estar pronunciando ali, colocando, preenchendo a palavra corretamente.
Certo, beleza. Agora, então, essa é a parte de gramática, que é o primeiro tópico da nossa avaliação. Agora, nós temos outro tópico que é bem importante, a parte de interpretação de textos. Aqui no slide, para conversar com vocês, eu coloquei 2 textos que estavam na nossa prova oral, né? Então, nós tínhamos provas diferentes, então, é claro, né? Então, tinha lá, cheguei a elaborar 7 provas diferentes, porque daí aplicava num lugar, aplicava no outro, eu tinha que mudar os textos, que eu sei que a galera se conversa, né? Então, eu acabei mudando, fiz 7 tipos de provas diferentes, no fim das contas. Mas daí é o seguinte, então aqui tem 2 textos que estavam em algumas provas. Aí o que acontece? Ler um texto desse. Tem que pegar, ler um texto desse e saber o que está acontecendo. Então, olha lá, você tem ali, só vou pegar o título aqui para comentar rapidamente. Mais de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, diz pesquisa. Então, aqui, 33 milhões de pessoas sem acesso à internet. Gente, nós temos 200 milhões de brasileiros, então esse número já corresponde a mais de 15%. Então, é muita gente que ainda não tem acesso à internet. Que a gente fala, estão acessando a internet toda hora, estão assistindo aula online. Então, às vezes, nós estamos ainda num grupo que podemos falar até de que tem o privilégio de ter esse acesso facilitado, enquanto muitas pessoas ainda não têm, né? Então, daí, olha só, o que acontece aqui ainda, vindo lá para o finalzinho do texto, né? Estudo indicou que o grupo de desconectados representa 20% da população brasileira, né? Com mais de 16 anos. Ainda identificaram que os grupos que têm dificuldade de acesso são formados principalmente por pessoas negras que estão nas classes C, D e E e que são menos escolarizadas. Então, olha só aqui como que esse estudo fala. O que que eu preciso? Eu preciso ler isso e preciso conseguir pensar no que está dizendo ali. Na prova oral, até eu vi que muitos alunos liam, e daí eu perguntava, mas o que que você leu? E daí, assim, alguns não conseguiam me explicar o que estava lendo ali. Então, aqui o estudo apontou que 20% da população brasileira não tem acesso à internet. Essa é a informação principal. E daí, dentre esses que não têm acesso à internet, que tipo de pessoas que são essas? Pessoas negras que, infelizmente, ainda estão muito nas periferias aí, em razão de toda uma condição histórica, né? Das classes C, D e E, que representa pessoas com menos condições financeiras. Classe A e B é a classe dos que têm melhores condições. C, D e E é aqueles que têm menos dinheiro, né? E que também têm menos estudo. Então, o estudo, o que está falando? Que 20% da população brasileira não tem acesso, principalmente aqueles que são mais pobres e que têm menos estudo. Então, é isso que o texto está lendo. Então, tem que olhar uma notícia e tem que conseguir entender, porque na prova vai ter um texto semelhante a esse, e eu vou colocar lá a pergunta, o que aconteceu? Explique com as suas palavras o que é o acontecimento principal. Como tem outro texto que fala sobre o acontecimento, né? Que fala que moradores de bairro de São Paulo permanecem sem energia após fortes chuvas. Nessa notícia, eu perguntei para muitos alunos o que aconteceu de principal. O que aconteceu? Muitos acabaram não me falando, né? O que aconteceu? Bairros ficaram sem energia, bairros de São Paulo. Por que que eles ficaram sem energia? Por causa das fortes chuvas. Então, tem que conseguir ler aqui e pensar, porque vai ter uma notícia, vai ter um pequeno texto, vai ter 2, 3 perguntinhas sobre o assunto do texto. Então, a interpretação precisa ler e entender, não tem muito mais do que eu ficar explicando aqui. Esse vai ser o esforço de compreender as palavras. Eu ainda escolhi textos com palavras um pouco mais simples, palavras que são mais utilizadas de modo corriqueiro, mas daí alguma coisinha ou outra pode surgir dúvida, então tem que conseguir, peraí, o que aconteceu? Qual a informação? Então, é por aí que tem que conseguir fazer a leitura, tá certo? E daí também na prova selecionei alguns trechinhos biográficos. O que que é isso? Pessoas falando sobre elas mesmas, né? Relacionado aqui a animaizinhos de estimação, né? Desde que me lembro, tenho animais em casa, principalmente cães. Os gatos vieram mais tarde. Tinha eu 7 anos. Ó, tá contando lá da infância, né?
Boa noite, quem está falando aí, né? Legal, bastante gente conectada, né? Estou olhando aqui mais de 50 conexões, né? Então, eu fico bem feliz com a participação de vocês aqui, agora que eu estou prestando atenção no número, né? E daí o seguinte, né? Seguindo. Então, o que nós temos na interpretação? São textos que vão trazer sobre a memória de uma pessoa, contando da infância dela, contando os animaizinhos, né? Foi durante uma noite de verão, estava a brincar na rua com meus primos, quando ouvi um gatinho a miar. O som vinha de uma casa velha ali perto. Fiquei impressionada, impressionada. Andréia, feminino, fiquei impressionada, né? Com tal angústia e não hesitei em entrar na casa. Lá dentro vi um gatinho muito pequenino que miava desesperado, estava cheio de fome e levei-o para casa. E daí o que acontece? Vou colocar algumas perguntinhas lá, né? Ela salvou um gatinho, o gatinho estava quieto, o gatinho estava fazendo barulho. Então, às vezes, tem algumas perguntas que é sobre a ideia do texto, tá certo? Tem alguém que está compartilhando aqui a tela do celular? Eu peço agora que não faça isso, porque daí eu vou precisar, né? Deixa eu retomar a minha apresentação aqui, tá certo? Alguém acabou compartilhando a tela do celular. Deixa eu retomar a minha apresentação aqui. Deu um pequeno aqui. Compartilhar agora. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Acho que agora voltou, né? Voltou a minha tela agora para vocês, né? Então, tá bom. Voltando agora. Então, a interpretação de texto é isso. Então, interpretar é ler e formar uma ideia. Então, terão alguns trechos assim, vai ter um texto que é informativo, que eu vou fazer algumas perguntas, e tem uns 2 ou 3 fragmentos, assim, de história das pessoas, que daí também teremos aí na nossa avaliação, tá certo? Para ler, daí eu vou perguntar, a Andréia fez o quê? O Marcos fez o quê, né? Então, terão algumas perguntinhas aí, para trabalhar essa parte de compreensão da língua portuguesa, tá certo? E daí a última parte da nossa provinha é a produção textual. Esse dizer eu já mostrei para as turmas que eu trabalho em outro momento, mas aqui eu resolvi compartilhar novamente com todos, que também, gente, quando a gente fala de história, quando eu falo de falar a história de vocês, não tem certo e errado. É a vivência de cada um. E eu gosto desses 2 dizeres aqui. Por trás de cada pessoa existe uma linda história. Existem segredos, existem sentimentos. Por trás de cada atitude existe algo a mais. Ninguém está nessa vida em vão. Ninguém faz algo por fazer. E daí um outro dizer que complementa, né? Há uma história por trás de cada pessoa. Há uma razão pela qual elas são do jeito que são. Então não julgue, né? Então, assim, às vezes uma coisa, por que você não faz isso? Para mim é assim. Cada pessoa tem uma cabeça diferente, pensa de um jeito diferente, tem uma experiência diferente, né? E às vezes cada um precisa ter uma escolha, tem um momento que precisa tomar uma atitude. Então, assim, quando a gente fala da história, tem o que é a sua vivência, o que é a sua experiência, e isso é bonito, isso é o que constitui, né? Cada um de nós. E daí agora, o que nós vamos pedir na prova relacionado a isso? Uma coisa que já fizeram, só que eu não vou colocar aquelas perguntinhas. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Qual a sua profissão? Não vou fazer esse roteirinho de perguntas dessa vez, não. Olha ali, ó, o que vai ter na prova? Mais ou menos isso aqui, ó. Fazer um texto contando sobre a própria história, sobre a sua profissão, contar alguma experiência ou o que gosta de fazer. Então, é um texto livre para vocês falar um pouco. Eu vou pedir, no mínimo, umas 6 linhas, né? 6 linhas escrevendo. Acho que todo mundo tem que dar conta, né? Olha, olha. E daí, enfim, tem ali na apostila, lá na página 8, uma forma de apresentação, né? Mas, assim, não precisa colocar esse prazer em conhecê-la, porque não é um texto de um diálogo, né? Mas como se fosse ali, ó. Meu nome é Luísa, eu tenho 25 anos, eu sou advogada, eu nasci e moro em Maringá, né? Então, não precisa fazer como se fosse um diálogo, mas um texto contando, né? Ó, eu me chamo Pierre, tenho 37 anos, sou pedreiro,
Eu nasci em Porto Príncipe, mas agora moro em Maringá, no caso aqui da elaboração da apostila, né? Ah, tá, eu tenho aqui gente falando que precisa sair, eu compreendo tudo isso, mas a gravação nós vamos mandar para todos, tá? Daí, seguindo, olha, um exemplo, esse aqui até tá bem longo, na prova dá pra ser bem mais curtinho, mas aqui uma ideia mais ou menos do que fazer, ó. Meu nome é Ana Maria Machado, eu vivo inventando histórias, algumas delas eu escrevo, e dessas que eu escrevo, algumas andam virando livros. Claro, Ana Maria Machado é uma escritora, né? Adoro o meu trabalho como escritora, já fui professora, já fui jornalista, já fui até chefe de uns 30 jornalistas ao mesmo tempo, já fiz programa de rádio e depois larguei tudo para viver só de livro, escrevendo livros e cuidando da minha livraria para crianças. Coisas de que gosto: gente, mar, sol, natureza em geral, música, fruta, salada, cavalo, dançar, carinho. Coisas que não aguento: qualquer forma de injustiça e gente que quer tirar a alegria dos outros, né? Então, o que acontece? Olha aqui, um texto falando sobre o que inventa, falando sobre aquilo que já fez, aquilo que está fazendo agora, o que gosta, o que não gosta. Então, um pequeno texto falando sobre si, sobre várias coisas, e é uma ideia assim também que nós teremos na nossa avaliação, tá certo? Então, agora, para fechar aqui a nossa revisãozinha, tá certo? Então, a prova vai ser na sexta e no sábado, dos tópicos de gramática masculino e feminino, plural e singular, a escrita dos numerais, conjugação dos verbos. Aí vai ter ali um exercício de interpretação de texto, que tem que ler um texto informativo e uma história e entender o que está acontecendo, tá certo? Então, gramática, essa parte, leitura, e daí vai ter a parte da escrita, que é fazer um pequeno texto autobiográfico, que é uma breve apresentação, tá certo? Então, isso é o roteiro de conteúdos que nós teremos na avaliação. Eu vi aqui, acho que o Humberto levantou a mão. Alguma pergunta, Humberto? Fica à vontade. Não? Tudo bem. Mari, você tem mais alguma coisa para falar, para complementar, que às vezes eu estou esquecendo nesse momento? Gente, só complementando a fala do professor na questão de interpretação. Quando vocês estão fazendo uma leitura, é bem importante que vocês, no caso aqui, como é a prova escrita, né? Eu acho bem interessante quando, conforme você for lendo o texto, você ir destacando os principais pontos, para que, de maneira geral, quando você retomar o texto novamente para responder a questão, ou que você relê ele novamente, você já tem essas informações destacadas. Então, fica muito mais prático para vocês para interpretar esse texto com essas informações. Ah, eu estou falando de quem? Quem que está, no caso, quem que está? Qual que é a ação que está acontecendo nesse texto? O que está acontecendo? Então, tem várias coisas que você mesmo, no momento que está lendo, já vai destacando. Então, essa prova ficará bem prática para vocês. Tá certo. Não, mas é isso daí. Às vezes na hora da leitura, né, observar o verbo, fazer anotaçõezinhas, riscar o texto, isso aí faz parte da leitura, sim. Bom comentário. O Humberto perguntou aqui no chat para mim se a prova vai ser para todo mundo no sábado. Não, gente. Eu coloquei aqui dia 24 e 25. Por quê? Quem estuda na sexta-feira vai fazer na sexta-feira à noite. Quem estuda no sábado de manhã vai fazer no sábado de manhã. Quem estuda no sábado à tarde vai fazer no seu horário. Eu vou fazer, inclusive, 3 provas diferentes por causa disso. Dá contextos diferentes, tá? Mas justamente para que a gente tenha condições aí de fazer certinho conforme o horário. Tem alguns que, por motivo de trabalho, vão ter que fazer em outro horário, já conversaram comigo. Então, tudo isso a gente vai tentar organizar da melhor forma. Tem mais gente levantando a mão? Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Fique à vontade. Não? Reginaldo, ele levantou a mão? Não? Então, tudo bem. Gente, então era basicamente isso que nós tínhamos, tá? Até eu estava pensando que ia estender um pouquinho mais, mas os conteúdos basicamente são esses. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se não houver mais perguntas, eu vou encerrar por aqui a gravação. E daí eu fico mais uns minutos aí para atender, se alguém tiver mais algum questionamento, alguma coisa. Acho que a maioria de vocês tem meu WhatsApp, então qualquer coisa dá para chamar ali e perguntar também.
Mas é isso, tá certo? Então, agora, finalizando a nossa aula, agradeço muito, gente, aqui fiquei, nossa, mais de 50 acessos aqui de participação na nossa aula, fiquei muito contente com isso. Eu só vou pedir que quem está presente, só escreva um nomezinho ali no chat, só para que eu possa registrar os nomes dos que estão presentes, não que isso vai valer como chamada, que eu sei que muitos não podem estar presentes, mas assim, para que eu tenha noção de quantos alunos acompanharam a nossa aula, eu posso fazer um registro disso, tá certo? Gente, meu abraço, meu carinho, meu agradecimento a todos vocês por essa participação. Praticamente a nossa última aula expositiva aí antes da prova, né? Então, não sei aí se teve alguma expectativa, alguma coisa que a gente não atendeu no curso. Depois nós vamos fazer aí mais alguns questionamentos para ver se o que vocês acharam, o que tem que melhorar. Mesmo tendo a certificação ou não, nós vamos dar continuidade com as turmas que nós temos. Quem quiser ir para um degrau mais avançado, quem de repente não conseguir, que infelizmente tem alguns, né? Vamos insistir mais uns 2, 3 meses aí até conseguir aí fazer uma prova bem bonita, porque a gente depende disso para uma boa comprovação lá na Receita Federal, tá certo? Gente, e é isso. Boa noite, obrigado pela presença, meu abraço, meu carinho. Mari, vocês querem falar mais alguma coisa? Gente, então, só agradecendo a participação de vocês. Que bom que grande parte da turma pôde participar. Também quero reforçar aí a questão que o professor falou, né, das turmas, de dar continuidade. Muitos alunos vieram procurar a gente a respeito disso, né, para estar verificando a possibilidade de dar continuidade nesse curso de língua portuguesa. Então, é claro que a Univel está estudando isso, já foi repassado esses pontos, né, a gente vai encaminhando conforme pode para eles também, para ser analisado, mas com certeza vamos fazer o possível aí para dar continuidade a tudo isso, tá bom? Para que dê um projeto aí mais extensível, né? Beleza. Então é isso, finalizamos por aqui. Vi alguns alunos escrevendo agradecimento no chat. Nós que agradecemos a presença e o carinho de todos vocês, beleza? Encerro a gravação por aqui e continuamos online por mais alguns minutos, caso alguém queira conversar um pouquinho, eu fico à disposição. Encerrando a gravação, então. Tchau, tchau.